Olá, sou o professor Léo, professor de Física do curso Poliedro. Na aula de hoje a gente vai discutir uma das aplicações, dos princípios da dinâmica, mas propriamente a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, no caso dos elevadores. Ou seja, evidente que isso pode ser observado por você, no momento em que esteja num elevador, como, por exemplo, a situação em que parece que a gente está flutuando, levitando, dependendo da situação, ou sendo comprimido em relação ao solo. Como tratar os exercícios que envolvem elevadores, ok? Então, no caso geral, a gente tem aqui o fosso do elevador, o planeta, definido pela aceleração gravitacional g, o elevador com uma determinada massa m dentro, o cabo do elevador preso ao teto. Portanto, normalmente, o que a gente tem são duas forças. A força-peso, que é uma interação entre a massa e o planeta, e a reação normal, que é uma componente da força de contato normal à superfície. Portanto, nós temos aqui a normal e o peso agindo na massa m. O peso aplicado pelo planeta e a normal aplicada pela superfície de apoio. É uma relação entre essas duas forças. Em alguns exercícios aparecem balanças dentro dos elevadores, ou seja, se aparecer uma balança dentro do elevador, lembrem-se que essa balança mede a normal, ou seja, mede a reação à compressão que está sendo feita na própria balança, certo? Então, a medida da balança é a medida da normal, no caso geral dos exercícios, perfeito? São três situações, são três possibilidades, três grupos que podem aparecer. O primeiro grupo está vinculado, gente, à aceleração do elevador para cima, ou seja, se o elevador estiver acelerando para cima, nós temos duas possibilidades. Primeira possibilidade cinemática, ele está subindo em movimento acelerado, ou seja, aumentando o módulo do vetor velocidade. Ou ainda, atenção, ele pode estar descendo em movimento retardado, ou seja, diminuindo o módulo da velocidade com o tempo. As duas situações se enquadram no item A. Ou seja, se a aceleração estiver para cima, automaticamente, pelo princípio fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton, conclui-se que a resultante também estará para cima. Ou seja, se a resultante está para cima, conclui-se que normal é maior que o peso. Ou seja, aqui, gente, o módulo da normal é maior que o módulo do peso, e a equação que representa esta situação é normal menos peso é igual a massa vezes a aceleração. Ok? A balança estaria medindo um valor maior que o peso da pessoa, pois se a resultante está para cima, a normal sendo maior que o peso, significa que a balança mede um valor maior do que o peso. E você se sentiria pregado, comprimido no solo, como se tivesse mais peso. Perfeito? Ok. Segunda situação, a situação oposta. Ou seja, se o elevador tem aceleração para baixo, conclui-se que a resultante deve ser entendida para baixo. Conclusão, mudam-se as ordens das forças e nessa situação, peso é maior que a normal. Quais são as possibilidades? Ou o elevador está descendo em movimento acelerado, ou ele está subindo em movimento retardado. Em ambas as situações, você diz que o módulo do peso é maior que o módulo da normal. A expressão da resultante seria peso menos normal, maior menos menor, é igual a m vezes a. Detalhe, é a situação oposta. Aqui, a balança está medindo menos que o peso, ou o valor menor que o peso. E você
estaria se sentindo mais leve, flutuando uma situação ou uma sensação de flutuação. Perfeito? Muito bem. A terceira situação diz respeito ao momento em que o cabo do elevador estourasse, por exemplo. Perfeito? Ou seja, se a gente estourar o cabo do elevador, o que acontece lá dentro? Tudo bem? O que acontece é o seguinte, estourando o cabo do elevador, todo o sistema entra em queda livre, que é um movimento idealizado, né, onde a aceleração resultante é a própria gravidade. Ou seja, gente, se está todo mundo despencando junto, automaticamente não há mais compressão no solo. A balança mediria nada, zero, e todo o sistema entra em queda livre. Ou seja, você coloca o seguinte, em queda livre, situação de elevador despencando, não há normal, não há mais compressão no solo ou na balança, o peso é a resultante e a nossa conclusão é todo o sistema se desloca com a aceleração da gravidade. Ok, senhores? Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos.